Bem-vindos ao Enigmas do Brasil, o canal onde mergulhamos nas histórias mais intrigantes e marcantes do nosso país. Hoje, vamos contar a trajetória completa de um dos personagens mais lendários e controversos da história brasileira. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o Rei do Cangaço. Um homem que foi bandido para alguns, herói para outros, e símbolo de resistência para muitos. Prepare-se para uma jornada pelo sertão nordestino, repleta de aventuras, conflitos, amores e mistérios. Vamos desvendar quem foi Lampião, o que o levou a se tornar o cangaceiro mais famoso do Brasil e como sua vida se transformou em lenda. Então, pegue seu café, ajuste-se na cadeira e venha com a gente explorar os enigmas do Rei do Cangaço. Nascido em 4 de junho de 1897, na fazenda Engazeira, em Vila Bela, hoje Serra Talhada, Pernambuco, Virgulino Ferreira da Silva veio ao mundo em um sertão marcado pela seca, pela pobreza e pelas desigualdades sociais. Filho de José Ferreira da Silva e Maria Lopes, ele cresceu em uma família de pequenos agricultores, num ambiente onde a lei muitas vezes era ditada pelos coronéis, donos de terras que dominavam a região com mãos de ferro. O sertão nordestino no final do século XIX e início do XX era um lugar de contrastes. De um lado a beleza rústica da caatinga, de outro a violência, a fome e as disputas familiares que moldavam a vida de seus habitantes. Virgulino era o terceiro de 9 irmãos, e desde cedo mostrou inteligência e coragem. Aprendeu a ler e escrever, algo raro para a época, e tinha um talento natural para a poesia e o improviso. Mas a vida no sertão não era fácil. A família Ferreira vivia em constante tensão com outras famílias poderosas, e essas rivalidades frequentemente terminavam em sangue. Foi nesse cenário que a semente do futuro cangaceiro começou a germinar. A virada na vida de Virgulino aconteceu em 1919, quando ele tinha 22 anos. Um conflito familiar mudou tudo. A família Ferreira entrou em choque com o Saturnino, aliados de um poderoso coronel da região. O estopim foi uma disputa por terras e gado, que culminou na morte do pai de Virgulino, José Ferreira, assassinado por policiais a mando de inimigos. Esse evento marcou profundamente Virgulino e seus irmãos. Jurando vingança, ele abandonou a vida de agricultor e, junto com alguns irmãos, ingressou no cangaço, um movimento de banditismo social que já existia no Nordeste. O cangaço não era apenas crime. Era para muitos uma forma de resistência contra a opressão dos coronéis e do Estado. Os cangaceiros atacavam fazendas, roubavam gado, extorquiam dinheiro e desafiavam a ordem estabelecida. Virgulino, agora conhecido como Lampião, um apelido que ganhou por sua habilidade com armas, como se iluminasse a noite com seus disparos, rapidamente se destacou. Sua inteligência, carisma e audácia o transformaram no líder de um grupo que aterrorizava o sertão, mas também conquistava a admiração de muitos sertanejos. Na década de 1920, Lampião se tornou uma figura quase mítica. Ele comandava um grupo de cangaceiros que incluía homens e mulheres, todos vestidos com os característicos chapéus de couro, bornais enfeitados e armas reluzentes. Lampião era conhecido por sua aparência marcante, óculos redondos, barba bem aparada e um arsenal de armas que incluía rifles, revólveres e punhais. Seus trajes, adornados com moedas e bordados, eram um símbolo de poder e desafio. O cangaceiro não apenas roubava, mas também criava uma rede de proteção. Ele fazia acordos com alguns coronéis conhecidos como coiteiros, que lhe davam abrigo e informações em troca de segurança ou dinheiro. Lampião sabia jogar o jogo do poder. Era temido, mas também respeitado por muitos sertanejos que viam nele um defensor contra a exploração dos ricos. Histórias contam que ele distribuía parte do que roubava aos mais pobres, o que ajudou a construir sua imagem de Robin Hood do sertão. Mas Lampião não era um santo. Seus ataques eram brutais, e ele não hesitava em usar a violência para impor respeito. Cidades inteiras tremiam com a notícia de sua chegada. Ele e seu bando enfrentavam volantes, forças policiais criadas para combatê-los, em embates sangrentos.
Sua habilidade tática e conhecimento do terreno o tornavam quase intocável, sempre escapando das emboscadas. Em 1929, a vida de Lampião ganhou um novo capítulo com a entrada de Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida como Maria Bonita. Nascida em Paulo Afonso, Bahia, Maria era casada, mas abandonou tudo para se juntar a Lampião, tornando-se a primeira mulher a integrar um bando de cangaceiros. Sua presença mudou a dinâmica do cangaço. Outras mulheres começaram a acompanhar os bandos, e Maria Bonita se tornou uma figura tão lendária quanto seu companheiro. O relacionamento entre Lampião e Maria Bonita era marcado por paixão e cumplicidade. Ela não era apenas uma companheira, mas também uma parceira no cangaço, participando de decisões e enfrentando os mesmos perigos que ele. Juntos eles tiveram uma filha, Expedita, nascida em 1932, que foi criada por familiares para protegê-la da vida perigosa do cangaço. A história de amor entre Lampião e Maria Bonita se tornou um dos aspectos mais romantizados da vida do cangaceiro, eternizada em músicas, livros e filmes. O cangaço sob o comando de Lampião era quase uma instituição. O bando tinha regras rígidas, lealdade absoluta, proibição de desavenças internas e até uma espécie de código de conduta. Lampião era um líder carismático, mas também implacável. Traições eram punidas com a morte, e ele exigia disciplina de seus homens e mulheres. Os cangaceiros viviam em constante movimento, atravessando o sertão em longas marchas. Eles conheciam cada trilha, cada esconderijo na caatinga. Suas roupas, cheias de adornos, não eram apenas estética. As moedas e objetos metálicos serviam como proteção contra balas, e os bornais carregavam tudo o que precisavam, de munição a remédios. Lampião também era conhecido por sua superstição. Carregava amuletos e acreditava em presságios, o que influenciava suas decisões. Na década de 1930, a repressão ao cangaço aumentou. O governo intensificou a ação das volantes, equipadas com armas modernas e estratégias mais agressivas. Lampião, mesmo sendo um mestre em escapar, começou a sentir a pressão. Muitos de seus homens foram mortos ou capturados, e a rede de coiteiros começou a se desfazer, seja por medo, seja por traições. O fim de Lampião veio em 28 de julho de 1938, na fazenda Angicos, em Poço Redondo, Sergipe. Uma volante comandada pelo tenente João Bezerra recebeu informações de um coiteiro traidor, Pedro de Cândida, e armou uma emboscada. Na madrugada, o acampamento de Lampião foi cercado. No confronto, ele, Maria Bonita e outros cangaceiros foram mortos. As cabeças dos mortos foram cortadas e exibidas como troféus, uma prática cruel que chocou o país, mas também marcou o fim de uma era. A morte de Lampião não apagou sua lenda. Pelo contrário, ela cresceu. Para alguns, ele foi um bandido cruel. Para outros, um símbolo de resistência contra a opressão. Sua história inspirou cordéis, músicas, filmes e livros. O cangaço, como movimento, perdeu força após sua morte, mas a figura de Lampião continua viva na cultura brasileira, representando a complexidade de um país marcado por desigualdades e lutas. Lampião era um homem de contradições, violento, mas carismático, cruel, mas generoso com os mais pobres, temido, mas amado. Sua vida reflete o sertão de sua época, um lugar de beleza e sofrimento, de coragem e tragédia. Até hoje sua história levanta perguntas. Ele foi um herói ou um vilão? Um produto de sua época ou um homem que escolheu seu destino? E assim, encerramos nossa jornada pelo sertão desvendando a vida de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço. Uma história cheia de paixão, violência, coragem e mistério, que continua ecoando no coração do Brasil. Agradecemos de todo o coração por você ter nos acompanhado nesse mergulho no Enigmas do Brasil. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Conta pra gente nos comentários. O que achou de Lampião? Herói, vilão ou algo no meio disso tudo?
Até a próxima aventura e um grande abraço a todos vocês.